E aí, ferinha? Olá, Agostinho aqui de novo para dar mais dicas para vocês. E agora a gente vai dar dicas com relação ao vestibular da UPE, tá certo? Hoje nós vamos trabalhar, né, com a parte da ótica, né, visionando aí, visualizando a parte de lentes, né? Observando que em lentes ocorre a refração, tá certo? Ou seja, o raio de luz, ele tende a passar, penetrar nessa lente e sofrer o desvio, ocorrendo assim a refração. Tá certo? Então, de lentes, o que é que a gente pode trabalhar? Vamos primeiro trabalhar com as classificações das lentes, tá certo? As lentes, elas podem ser de bordas finas e de bordas grossas. As bordas finas é quando as extremidades, né, são mais finas do que a sua própria espessura. As bordas grossas, né, é quando as extremidades são mais espessas do que sua própria espessura, tá certo? Com relação às lentes, a gente tende a classificar como convergentes ou divergentes. Essa convergência ou divergência vai depender muito do índice de refração que você estiver analisando da lente, ferinha. Então veja só, para uma lente de borda fina, tá certo? Que a gente chama de lente delgada, perfeito? O índice de refração externo e nós temos um índice de refração interno, que é o índice de refração da lente. Se esse índice de refração externo for menor que o índice de refração da lente, o que é que essa lente faz? Ela tende a convergir os raios, tá certo? Se o índice de refração externo for maior do que o índice de refração interno, ou seja, o índice de refração da lente, os raios tendem a divergir, ou seja, eles entram paralelos e se afastam, tá certo? Ocorre o caso contrário com as lentes de borda grossa, tá certo? Se o índice de refração externo, né, e o índice de refração da lente, quando a gente comparar, se esse externo for menor do que o interno, para aqueles de borda grossa, os raios vêm e se afastam, ou seja, ocorre a divergência. No caso contrário, ele diverge, quando o índice de refração externo é maior do que o índice de refração da lente, ok? Com relação às lentes, né, e aí a gente vai começar a trabalhar com as equações, a gente tem as equações relacionadas aos pontos conjugados, né, que é aquela equação trabalhada por Gauss. E aí a gente tem o seguinte, a gente tem 1 sobre a distância focal igual a 1 sobre a distância do objeto para a lente, mais 1 sobre a distância da imagem para a lente, tá certo? Então é importante você observar a qualidade, né, da lente, ou seja, como é que a lente está se comportando lá, se ela é uma lente convergente ou divergente. Na maioria dos trabalhos, né, quando a gente trabalha com a UPE, tá certo? Quando ele fala da lente convergente, é quando é a lente de borda fina, tá certo? A lente convergente é a lente de borda fina, ou seja, é quando o índice de refração do lado de fora, ou seja, o índice de refração externo, ele trabalha com ar e o índice de refração da lente é maior do que o do ar. Então, para esse tipo de lente, o raio ele tende a convergir, tá certo? Caso contrário, ou seja, aquelas lentes de borda grossa, ele tende a divergir os raios, tá certo? Então, vamos lá. Quais são as propriedades? Para a lente de borda fina, que a gente agora considera como convergente, a distância focal ela é positiva para a lente convergente. Para a lente divergente, a distância focal é negativa. A lente divergente forma somente um tipo de imagem, tá certo? A divergente, ou seja, aquela que afasta os raios. Qual é o tipo de imagem que ela forma? Ela vai formar uma imagem virtual, né, direita e menor que o objeto. E na lente convergente? Na lente convergente, a gente viu em sala de aula que essas imagens produzidas pela lente convergente dependem dos pontos aonde o objeto está, tá certo? E aí, ferinha, observando esses pontos, você vai fazer uma boa prova. Até mais.